Hoje nós vamos falar do quarto fundamento, né, que é a imposição de mãos. Mas antes de entrar nesses fundamentos, eu quero compartilhar exatamente isso, porque o Salmos 48 ele começa bem assim: o Senhor Deus é grande e merece ser louvado na cidade em Sião, o seu monte santo. O Senhor ele é grande. Nós estamos cantando essa grandeza do Senhor, o quanto ele é majestoso, o quanto ele é santo. Mas uma coisa nesse Salmos 48 me chamou mais atenção ainda, e que foi o que norteou a minha semana. E eu espero que você tenha essa prática de contemplar Deus na palavra dele, nas escrituras sagradas. E o que me chamou a atenção foi quando eu cheguei no versículo 9, o salmista diz assim: no teu templo, ó Deus, ficamos pensando no teu amor. Sabe, meu irmão, Deus levou o salmista a externar isso no seu coração e colocar dentro de uma canção. Salmos são canções. E essa canção, que quando eu cheguei aqui, essa semana, logicamente, eu senti muita saudade de vocês. Domingo passado, eu fui pregar lá em Interlagos, mas nada melhor que a sua casa. Nada melhor. Rostinho, saí de lá de Interlagos, vim direto para cá, muita gente já tinha ido embora, mas para você ver a grande saudade do meu coração em ver vocês. Mas essa semana eu estava com essa baita saudade de estar aqui no templo, na casa do Senhor, para meditar do amor de Deus. E é isso que nós estamos fazendo aqui agora. Nós estamos meditando no amor. Então, tudo que nós fazemos aqui dentro é meditar no amor. Quando nós olhamos para o nosso irmão, nós olhamos um sorriso nele, ou nós olhamos a carinha, não importa às vezes até mesmo se está sorrindo ou não, nós olhamos e falamos assim: Senhor, como é bom. Esse amor trouxe o meu irmão que eu amo para cá e eu posso abraçá-lo. Eu posso dizer um bom dia para o meu irmão que está ao meu lado. Então, nesse momento, eu até gostaria de convidar vocês. Dá um bom dia para o irmão do seu lado. Fala para ele: bom dia, meu irmão. Pergunta para ele: você está bem? E é isso, compartilhar disso. Isso é tão prazeroso. Às vezes nós passamos uma semana tão recluso, né? A gente sem contato com muitas pessoas. E quando nós chegamos na casa do Senhor, que aqui é descrito como no templo, nós meditamos nesse amor, nós olhamos para o irmão, e aí nós oferecemos compaixão para aqueles que estão tristes, oferecemos um abraço de ânimo, nós oferecemos uma palavra, porque a palavra do Senhor ela está sendo contemplada todos os dias em nosso coração. Então tenha esse hábito de meditar. Mas antes de entrar na palavra do Senhor, eu quero aqui fazer uma apresentação com muito orgulho, muita felicidade, né? Já conhecida como Robi, né? Assim mesmo que fala, né? Eu vou falar Robi. Então eu queria convidar a Robi a vir aqui, estar aqui à frente. Eu quero apresentar para a igreja uma mulher de sorriso fácil. Uma mulher de sorriso fácil. Para quem não sabe, ela é a namorada, noiva, futura mulher do Sidney. Caramba, fui falando assim, um monte de coisa aqui, né? Mas, meu irmão, então hoje nós estamos apresentando a Robi como uma membro oficial da Bereana. Então, eu queria orar por ela e saber... se aí tudo bem para a igreja recebermos a Robi como membro nesse lugar. Eu achei que eu ia te enterrar hoje. Mas Ruth, vem aqui, Ruth, dá um abraço aqui na Robi. Vamos orar pela Robi nesse momento. Gostaria que você desse um abraço na Robi e vamos orar. E eu queria que você estendesse as suas mãos aqui para abençoar a vida da Robi. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, Deus, Pai, estar aqui a Robi, Senhor, e nós, Pai, somos gratos, Senhor, por ela, Senhor, estar, Senhor, se achegando, Senhor, a esta casa, Senhor, colocando, Senhor, estabelecendo os seus pés, Senhor, para servir neste local, Senhor, nessa comunidade de fé, Pai. Muito obrigado, Senhor, somos gratos, que nós, como igreja, possamos ser bênção na vida dela, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos dar suporte, que nós possamos, Senhor, estender as nossas mãos, oferecer os nossos pés, Senhor, para ajudá-la, Senhor, em oração, em fé, Pai, em
tudo, Senhor, assim que ela precisar. E da mesma forma, Senhor, que ela também, Senhor, possa servir esta casa com alegria, com esmero, com todo o sorriso que ela tem demonstrado todos os dias que nós a encontramos. Pai, muito obrigado pela vida da Ruby. Abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Ruby, seja bem-vinda, viu? Deus abençoe. Mulher fácil de amar, por isso que o Sidney agarrou e não largou, né? Bom, meus irmãos, eu quero compartilhar então essa palavra que ela está fervendo no meu coração. Nós estamos falando sobre fundamentos. Sobre fundamentos é para que a gente mantenha-se de pé. Hebreus 6:1, que nós expormos aqui, nós já falamos sobre arrependimento de obras mortas, nós já falamos de a fé em Deus e falamos dos batismos. Esses foram os 3 primeiros e nós vamos expor agora o 4º, que é imposição de mãos. Isso são fundamentos, tá, igreja? São fundamentos da fé, onde nós temos que estar na ponta da língua, mas não só na ponta da língua, na ponta do seu coração, ou seja, uma vida prática. Porque a intenção de entrarmos nessa jornada, de eu estar aqui expondo a cada domingo um fundamento que aparece lá em Hebreus 6, que são 6 fundamentos, e ainda faltarão mais 2 depois de hoje, é para que nós chegamos à maturidade. Diga, maturidade. Irmão, nós precisamos estar nessa maturidade, porque senão qualquer vento de doutrina nos derruba e faz com que a gente desista da fé. E era exatamente essa crítica que o autor de Hebreus estava fazendo quando escreveu este livro, essa carta. Ele foi escrevendo porque tinha gente desviando, voltando para o judaísmo. Então, nós, de forma alerta, nós temos que aprender esses fundamentos. Amém? Então, revisite lá os fundamentos que já passei para vocês sobre os 3 e tenha isso no seu coração. Porque a intenção de expor esses fundamentos é até que ele faça parte de nós, para que nós possamos abandonar. Isso mesmo, abandonar, mas você está externando isso, colocando isso para a gente abandonar os fundamentos? Sim, porque ele vai fazer parte de você. E se no momento que ele fizer parte de você, não precisamos mais, você precisa se arrepender de seus pecados, meu irmão. Pois não, ele já sabe. Então, de forma rápida, não difícil no sentido de demora, porque ela ainda é algo que exige de nós. Quando alguém pisa no nosso calo, a gente fica pensa uns 10, 20, 30 segundos, alguns 30 dias, alguns 30 anos. Mas essa prática de perdoar, ela tem que ser uma prática corriqueira do cristão. Não no sentido de perdoar por perdoar, mas é no sentido de perdoar por amor. Amém? Então, falar de imposição de mãos, confesso para você que para mim foi um grande desafio falar sobre imposição de mãos. Eu peguei um dia que eu fiquei 10 horas só estudando sobre esse assunto. Falei, Deus, como é que eu vou externar isso para a igreja? Imposição de mãos como um fundamento. Mas vamos lá, tentarei aqui elucidar o coração de vocês para que nós cheguemos à maturidade. Então a carta de Hebreus, ela nos ensina que todo cristão passará por uma jornada com maturidade espiritual. Essa que a gente já está cansado de saber. E esse é o convite para você, tá, meu irmão? Fala para o irmão do seu lado, vamos para essa jornada. Aí pergunta para ele, qual a jornada? Maturidade espiritual. Em Hebreus 6, que é imposição de mãos. Agora, quando eu vou fazer uma dinâmica aqui com vocês, tá? Olha para o irmão do seu lado, faz assim para ele, fala assim, imposição de mãos. Vamos lá. Isso, imposição de mãos. Isso, já cumprimenta o irmão, já cumprimenta ele aí, dá uma imposição de mãos na mão dele, que é uma prática espiritual que exige fé, meu irmão. Essa é uma prática espiritual que exige fé. Entendimento e obediência. Então vai exigir de você,
Primeira coisa, fé. A imposição de mãos vai exigir de você fé. Segundo, entendimento. Terceiro, obediência. E nós vamos fazer isso hoje na prática, meu irmão. Hoje vai ter prática no final do culto. Então, a imposição de mãos, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês, isso é um lado mais metafórico, tá? Que a imposição de mãos é um ato de Deus. Por quê? A imposição de mãos, ela é bíblica. E vemos a importância disso já na criação do homem. Quando lá em Gênesis 2:7, o que está escrito lá? Então o Senhor Deus fez o quê? Diga, formou. Formou quem? O homem. Formou você, meu irmão. Ele foi lá. Então dá esse sentido de formou, é um sentido de modelar. E nós encontramos lá no livro de Jeremias, o profeta, a casa do oleiro. Então esse formar, ele dá um sentido de alguém, de um oleiro que pega o barro e molda. Nós não temos na Escritura algo explícito assim, que fala assim, ó, Deus colocou as suas mãos, mas dá o sentido metafórico que Deus formou o homem como um oleiro, e o oleiro ele tem que colocar as mãos no barro, meu irmão, e nós fomos feitos da onde? Do barro, do pó viemos e do pó retornaremos, e é isso. Então, de algo metafórico aqui, assim, uma metáfora, tudo nos leva a crer sobre uma imposição de mãos sobre a humanidade do próprio Deus. Porque Deus criou toda a criação e quando chegou no homem, ele diz, formei. Porque até então ele diz, haja, exista. Então ele foi tudo criando pela palavra, mas o homem, ele diz, eu formei. E depois eu soprei. Olha que lindo, né? Onde Deus, de uma forma íntima, relacional, Ele mesmo vai lá e forma o homem. Isso quer dizer que Deus, Ele quer de nós sempre, todos os dias, um relacionamento. Porque Ele já no início já se relacionou conosco. E de forma recíproca nós procuramos e nos relacionamos com o nosso Deus maravilhoso. Então, portanto, o princípio de imposição de mãos é uma forma metafórica, porque não temos temos isso de implícito, mas começa no próprio Deus e reaparece por toda a Bíblia. E aí isso depois ele se torna uma prática. No Velho Testamento, essa imposição de mãos era uma prática muito corriqueira. Por exemplo, nós temos a prática antiga dos patriarcas, que é desde Gênesis a imposição de mãos era usada para o quê? Diga, comunicar uma bênção. Olha só, a imposição de mãos era feita para comunicar uma bênção. Aqui nós sabemos algumas histórias, como Jacó, como antes mesmo Isaac, né? Ele impõe as mãos sobre Jacó e ora, dá uma bênção. Quando chega Esaú, Esaú ele chega, pai, me dá a bênção. Ixi, eu já entreguei. Aí ele vai dar o que tem lá, né? E Esaú não gosta. Aí depois a gente sabe a história. Mas Jacó, que agora é Israel, lá em Gênesis 48, José leva Manassés e Efraim. E aí o que Israel faz? Ele impõe as mãos. E é interessante isso. A história vai dizer que Israel, ao invés de fazer assim, para abençoar o mais velho e o mais novo, ele faz assim. Ele abençoa o mais... Aí é toda uma outra história. Mas a gente vê uma imposição de mãos para abençoar. Diga, abençoar. Abençoar. Nós também encontramos uma prática no Antigo Testamento de ordenança. Então, imposição de mãos, ele tem o conceito de abençoar as pessoas, ou seja, os filhos, né, a família, e também de ordenança e de dar continuidade ao propósito de Deus. O que é isso? Moisés ele impõe as mãos sobre Josué e confirma-lhe como líder do povo. Aonde está escrito isso, pastor? Deuteronômio 34:9.
quando Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria. Portanto, Moisés tinha posto sobre ele o quê? As suas mãos. Ele tinha imposto as mãos sobre Josué. E ali ele foi ordenado como o líder para dar continuidade ao quê? Ao propósito de Deus. Então, a imposição de mãos, ela tem como propósito uma continuidade do propósito de Deus. Comunicar algo de Deus para alguém. Então, nós impomos as mãos para comunicar. Eu vou dar 3 conceitos aqui, tá? Para você gravar. E daqui a pouco eu vou dando aqui os conceitos bíblicos para você. O ato de impor as mãos, primeiro, diga isso, é o ato de comunicar, diga o ato de comunicar, é o ato de transmitir, é o ato de ordenar. É o ato, então, de comunicar, é o ato de transmitir e é o ato de ordenar. Nós vimos aqui que Moisés, ele transmite algo para Josué e ao mesmo tempo ele ordena algo para Josué. Ele ordena Josué como líder e ele transmite um espírito de sabedoria. Olha só que lindo isso aqui. Isso é muito lindo. E no Novo Testamento, isso é dado uma continuidade. Mas antes de entrar no Novo Testamento, eu quero compartilhar com você algo que eu amei estudar. Sobre imposição de mãos, a gente vai lembrar do sacrifício de Jesus. Nós vamos lembrar do que Cristo fez por nós. Por quê? Porque no Antigo Testamento, a imposição de mãos, ele é um ato de comunicar, transmitir, ordenar, mas ele também era um ritual. Era um ritual simbólico e profético, tá? Esse ato simbólico e profético, esse ato simbólico, no Novo Testamento você não vai ver mais isso. Porque o ato de impor as mãos, muitas vezes é mal interpretado. Muitas vezes o pessoal vai falar assim, se ele colocar a mão em mim, vai passar o pecado dele para mim. Se ele fizer isso, eu vou estar cheio do pecado do outro. Irmão, isso é uma má interpretação da palavra do Senhor. Tá? Muitas vezes, e por muito tempo, acreditou-se sobre isso, e eu era um deles. Eu era um deles que se falasse assim, se alguém tocar em mim e estiver em pecado, o pecado do outro passa para mim. Mas isso tudo por causa de uma má interpretação. E que nós vemos nas Escrituras, como por exemplo em Levítico 16. No Antigo Testamento, especialmente em Levítico 16, o sacerdote impunha as mãos sobre um bode emissário e sobre um bode expiatório. Então, o que é isso? Quando você chegar em casa, leia lá Levítico 16, ele vai te mostrar que ali existia o sacerdote, que esse sacerdote era Arão, tá? E Arão, como sacerdote, ele tinha esse ritual de pegar 2 bodes e impor-lhe as mãos. E quando ele impunha as mãos, o pecado do povo era sobre aqueles animais. Só que existiam 2 bodes e tinha um simbolismo nisso. Qual era o ato simbólico? O bode emissário era o bode inocente, era o animal inocente que é enviado para o deserto. Vocês já ouviram falar disso? Que ele era enviado para o deserto. Só que qual era o simbolismo disso? O simbolismo era o pecado se afastando do povo de Israel. Então, era um ato simbólico do bode emissário em levar o pecado do povo e afastar os pecados do povo de Deus. E aí, então, tinha o outro bode, que é o bode expiatório. Esse, meu irmão, esse é o ato cruel. Porque esse bode expiatório é exatamente era o bode inocente, que figurava um inocente que levava a culpa
dos pecados dos outros. Ele se colocava injustamente. Ele era injustamente culpado pelo pecado. Ele não cometeu nenhum pecado, mas ele levava sobre ele esta culpa. Ele não tinha a ver com nada daquele pecado, mas por algo que não cometeu, ele levava a culpa. Ou seja, é o inocente carregando sozinho a culpa e os problemas dos outros. Este era imolado. Esse era morto. E esse era o simbolismo. Esse ritual ele apontava, sabe para quê, meu irmão? Para um sacrifício maior. Ele apontava para algo muito maior. Ele apontava para a necessidade de um sacrifício definitivo, porque esse sacrifício de tempos em tempos era praticado. Mas tudo isso de forma... Por que era um simbolismo? Porque ele apontava para Jesus. Ele apontava para a necessidade de algo perfeito. Ele prefigurava o que Cristo faria pelo mundo. Ele prefigurava o que Cristo faria na cruz. Então, quando lembramos da doutrina de imposição de mãos, lembramos que Jesus fez por nós. Então, todas as vezes que você lembrar da imposição de mãos, você vai lembrar do que Cristo, do que o Pai fez por nós e o que Cristo executou por amor ao Pai, por amor a nós. Pois tudo isso apontava para Jesus Cristo. Os bodes, eles tipificavam o que Jesus levaria e faria por mim e por você. Então, o que Jesus fez por nós? Ele foi o emissário, ele foi aquele que afastou o pecado de nós. Ele foi o inocente que nos afastou da escravidão do pecado e que tirou o pecado do mundo. Então, por isso que é importante nós sabermos a doutrina da imposição de mãos para entender o que Jesus fez por mim. Ele foi o inocente que afastou o pecado de mim, que me tirou desse lugar de escravidão. Como ele me tirou desse lugar de escravidão? Ele afastou o pecado de mim. E ele foi exatamente a expiação, o inocente que se fez réu por toda a humanidade. Quem merecia estar na cruz? Eu, você, todos nós. Mas ele morreu na cruz em meu lugar. Ele se entregou. Ele deu a sua vida. Ele carregou a cruz sobre os seus ombros. Seu sangue tirou o pecado do mundo. E assim recebeu o que, meu irmão? A ira de Deus. E a ira de Deus foi acalmada. Então, quando lembramos da imposição de mãos, nós lembramos do feito de Jesus. De forma simbólica no velho, mas agora, meu irmão, não tem simbolismo aqui. Tem um ato concreto, tem um ato de um Deus que se entregou por toda a humanidade. Porque só poderia ser um cordeiro perfeito. Só podia ser algo perfeito. E Jesus foi esse, o cordeiro perfeito, que vence a morte e que de forma definitiva ele reconciliou todos nós com Deus. Então, quando você lembrar da imposição de mãos, meu irmão, lembre de que Jesus ele te reconciliou com Deus. Olha que lindo. Quando nós lembramos então disso, isso é forma simbólica. Hoje não existe mais esse negócio de você encostar no outro, passar o pecado. Isso era de forma simbólica. Agora Cristo nos libertou. Mas você não vive mais debaixo de uma maldição, meu irmão. Você não vive mais debaixo de uma maldição hereditária. Porque às vezes está acontecendo tantas coisas na nossa vida, não pense que são coisas hereditárias não, meu irmão. Olhe para a sua vida e veja se as decisões que você tem tomado não têm te levado para este lugar. Talvez a nossa vida está toda um caos, porque as nossas decisões não têm sido as decisões segundo a vontade de Deus.
Então, olha para onde a imposição de mãos está nos levando a entender que essa doutrina nunca deveria ser negligenciada, porque ela é um fundamento da fé cristã. Se ela é um fundamento, eu tenho que saber disso. O que eu tenho que saber, então, da imposição de mãos? Primeiro é esse simbolismo de que Cristo, ele agora não é símbolo, mas ele fez isso de forma concreta, ele levou os meus pecados. Então hoje você não é escravo do pecado. Diga para o irmão do seu lado assim: você não é escravo do pecado. E sabe por quê? Porque Jesus te libertou. Fala para ele: porque Jesus te libertou. É isso, você não é escravo do pecado, meu irmão. A qualquer momento, se estiver acontecendo um caos na sua vida, você pode sair, meu irmão. Você não é escravo. Eu não consigo vencer a pornografia. Meu irmão, se aproxima mais de Jesus. Vai olhando para Ele. Abraça, meu irmão. Vem aqui no templo meditar sobre o amor. Sabe, que você vai se afastando do pecado. Eu não consigo largar a mentira. Mude, meu irmão. Mude, de repente, as suas amizades, que elas estão te levando para um lugar onde você toda hora está mentindo. Meu irmão, saia desse lugar, se aproxime do templo e medite nesse amor. A gente só consegue sair de ambientes de pecado quando a gente realmente muda o ambiente. Às vezes é necessário exatamente isso. Eu, quando não tinha entregado a minha vida a Cristo, meu irmão, poucos aqui sabem, mas eu era um pagodeiro, era sambista, né? Não sambo nada, né? Mas estava com a galera, era mentiroso, era um prostituto, ixi, era tanta coisa, meu irmão. E muito interessante, quando eu encontrei um amigo de anos, quando ele me olhou, falou e viu que eu era cristão, ele falou: você é cristão? Eu falei: que bom, né? Meu passado me condena, mas o meu presente me santifica. Tá tudo certo. Porque a minha vida, ela está em Cristo. E quando eu ouvi isso, eu só olhei e falei: obrigado, Senhor, pela transformação que o Senhor trouxe na minha vida. Quando nós tomamos a decisão de seguir a Jesus, o nosso passado, ele só vai servir de testemunho para ganhar outras pessoas. Então, que mais pessoas falam isso de nós. Como é que é o ditado? Quem te vê, como é que é? Quem te vê, quem te diz, sei lá, como é que é por aí. Quem te viu, quem te vê, né? Rapaz, quem te viu lá atrás, quem te vê agora, a gente consegue ver o que Deus fez na nossa vida. Isso é muito legal. Isso é muito abençoador, meu irmão. Então, essa é uma doutrina muitas vezes negligenciada, sendo interpretada como um ritual vazio por causa do mau uso, mas ela é encontrada em Hebreus 6 como um princípio. Isso quer dizer que ela tem sim a sua importância e ser praticada. Amém? Eu quero então relatar sobre a imposição de mãos, sobre a vida de Jesus. Vamos para a vida de Jesus aqui, então? Jesus e a imposição de mãos. Jesus, ele impôs as mãos para o quê? Diga: abençoar. Abençoar. É isso, meu irmão. Então, toca assim no ombro da pessoa e fala assim: Deus te abençoe. Isso, Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar. É isso. Nossa, sabe, irmão? Porque lá em Marcos 10:13, Jesus, ele encontra as crianças e ele faz o quê? Ele impõe as mãos. Ele diz assim, e trazia ali os meninos para que tocassem. No versículo 16, parte lá para o 16. Lá no versículo 16, ele então, tomando as crianças nos braços, ele fez o quê? Impondo-lhes as abençoava. Meu irmão, ele ia abençoando as crianças,
Que eu te abençoe, né? Porque é Jesus, né? Então, que eu te abençoe, que meu Pai te abençoe. Sabe, meu irmão? Então muitas vezes nós perdemos essa prática de, uma prática que é do catolicismo, que é muito legal, que é bênção, Pai, e aí o Pai fala, Deus te abençoe. Cara, que maravilha isso! É uma prática que nós cristãos também deveríamos ter. Quando nossos filhos estão saindo, nós falamos para eles, filhos, Deus te abençoe. Aí o filho grita, amém! Nós paramos com essa prática. Nós olhamos pelo menos eu olho para minha esposa e eu digo, amor, Deus abençoe o seu dia. Você acorda um pouquinho, você está vendo ali o marido acordando mais cedo, ou a esposa acordando mais cedo, porque às vezes acontece de a mulher trabalhar em um horário e o homem trabalhar no outro. Mas o despertador toca, você abre o olho, nem que você fale assim, amor, Deus te abençoe. Mas abençoa, meu irmão, seu cônjuge. Sabe? Se você puder ter esse momento em família, onde vocês dão as mãos, onde você impõe as mãos e fala, Deus abençoe o seu dia. Sabe, como eu compartilhei com vocês, lendo Salmos 48, numa madrugada que agora esse é meu horário, né? Meu horário é assim agora, 1h, aí depois eu acordo às 3, depois eu acordo às 4, e aí quando eu acordo às 4 já falo, já vou ficar aqui, já não vou nem dormir mais, porque 5h eu tenho que levantar para ir trabalhar, 6h eu tenho que estar no serviço, então eu falo, não, agora eu fico, aí 4h da manhã eu já acordo, e 4h da manhã, meu irmão, tava lá eu e a minha esposa, acordada assim, com o Filipinho, eu falei, meu Deus, menino, você não dorme não? Poxa vida! Aí eu falei, amor, vamos fazer o seguinte, vamos meditar. Então estava 4h da manhã, nós lá, e aí a gente abriu esses salmos, meu irmão, e na hora que chegou assim no teu templo, ó Deus, ficamos pensando no teu amor. Eu falei, amor, vamos lá. Agora para tudo, continuamos a mamar aqui. Era eu aqui no braço e a mamadeira aqui, e o menino, e a minha esposa aqui, ó. Mas ela estava de olho aberto. Eu falei, amor, vamos meditar no amor de Deus? Vamos meditar no amor de Deus? E aí, meu irmão, a gente foi de Gênesis a Apocalipse, vendo o amor do Senhor, sabe? E a gente começou a meditar no amor. Eu falei, meu Deus, olha quantas coisas Deus fez por nós, e faz por nós, e faz através de nós, e nós não merecemos nada disso. Tem uma frase que eu vi essa semana, foi até do Douglas Gonçalves, ele cumprimentou o irmão, falou assim, Deus, como você está bem? Aí o outro respondeu assim, bem mais do que eu mereço. Eu falei, uou, é isso? Cara, nós estamos bem mais do que nós merecemos, meu irmão. Porque Deus, Ele é misericordioso, porque nós vemos esse amor de Deus cuidando de nós. É Deus nos abençoando como pai, como filhos. Ele é um pai liberal. É um pai liberal no sentido de bênção. Ele libera para o filho que busca. Jesus impôs as mãos também para curar. Lucas 10, no capítulo 10, entre o versículo 10 e 13, você vai encontrar uma mulher que, se não me falha a memória, 18 anos, ela estava acometida de um espírito maligno. Olha só, ela estava encurvada, mas a causa do encurvado dela era uma doença causada espiritual. E aí, Jesus, vendo-a, ele a chamou. E quando Jesus a chamou, ela deu um passo assim à frente, foi até Jesus, e Jesus impôs-lhes as mãos, e ela imediatamente foi curada. Ela foi se endireitando, porque aquele espírito que causava a doença saiu, mas porque Jesus impôs as mãos. Então, o impor as mãos também ministra cura. E eu estava conversando com o Marquinhos aqui atrás, a gente estava muito preocupado agora com o estômago dele, ele fez alguns exames, então ore pelo seu presbítero, meu irmão.
E aí ele falou que estava com uma bactéria no estômago, então ele está fazendo um tratamento com antibióticos e tal. Eu falei assim, poxa, Marquinho, fala essas coisas, meu irmão, compartilha, porque a gente tem que saber disso, porque eu quero orar por você. E nós perdemos, nós estávamos falando exatamente sobre isso, que nós perdemos a prática de comunicar às pessoas, ou até mesmo nós dentro da casa, sobre algum problema de saúde e que nós precisamos de oração. E aí, o que a gente faz? Meu irmão, procura um médico, pelo amor de Deus, continue a procurar. Mas por que também não orar? A gente perdeu essa prática de procurar um servo de Deus, um servo do Senhor e falar assim, pastor, presbítero, diácono, diaconisa, do intercessão, sabe? A intercessora, vem cá, ora por mim, eu fiz um exame e eu estou com isso e aquilo, você poderia orar por mim? E meu irmão, impõe as mãos e ore pela pessoa. Mas como nós vamos orar se nós não sabemos o que está rolando, o que está acontecendo? Para isso nós precisamos ser comunicados. E às vezes até quando a gente pergunta, você está bem? Ah, eu estou bem. E a pessoa, ué, você não está bem não. Você acabou de dar uma tossida? O que aconteceu? Ah, é que essa semana... Ah, tá bom. A gente tem que ficar descobrindo. Sabe, meu irmão? Não. Quando a pessoa pergunta se você está bem, ela quer saber realmente. Pelo menos eu, quando eu pergunto se você está bem, como é que foi a sua semana, meu irmão? Eu quero saber se você está bem. Mas eu não estou perguntando só por curiosidade. Eu não estou te perguntando só para fazer uma fofoca. Ó, gente, o Marcião essa semana, eu liguei para ele e aí ele compartilhou um negócio comigo, assim, ó, foi muito legal. Não, eu não vou expor o Márcio. Eu estou perguntando, é porque, Marcião, o que está acontecendo, cara? Cara, eu quero orar, vamos orar. Vamos orar. Só que também criou-se um medo de orar pelas pessoas, ultimamente, quando a pessoa fala, não estou bem. Ah, né, é verdade. Aí a outra fala, eu também não estou bem. Aí não dá, né? Mas tudo bem, você pode até responder que não está bem, mas pelo menos ora. Vamos orar nós dois aqui, porque ó, eu oro por você que você não está bem, e você ora por mim que eu também não estou bem, e a gente vai ficar bem, e é isso. Porque às vezes a pessoa tem esse espírito de falar assim, não, eu estou pior que você, então ninguém deve orar por ninguém. Não, meu irmão. Para com isso. Uma prática que a igreja perdeu é de impor as mãos sobre o outro e orar. Falou, meu irmão, vamos aqui, ó, vamos dar as mãos aqui, ó, vamos orar. Em nome de Jesus, nós vamos receber a cura que nós precisamos. Nós vamos receber pela fé, porque o próprio Cristo falou isso. O próprio Cristo falou, vocês receberão poder em meu nome, e vocês expulsarão demônios, e vocês imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. O próprio Cristo nos deu essa direção, então por que não levarmos os nossos casos aos servos de Deus? E outra, meu irmão, você é um servo de Deus. Se tem alguém enfermo dentro da sua casa, ore você. Essa imposição de mãos não é algo exclusivo do pastor, exclusivo de algum líder da igreja. Você é o canal de bênção. Você tem o Espírito Santo, sim ou não? Sim. Então, se você tem, meu irmão, derrame. Ore e com fé. Os apóstolos, só finalizando aqui, né? A imposição de mãos, ela comunica graça, cura e favor de Deus. Então, a imposição de mãos, ela comunica. Diga, a imposição de mãos, ela comunica graça, cura e favor de Deus. Então, meu irmão, estenda as mãos aí para o meu irmão e fala para ele assim, ó, que Deus te abençoe, que Deus te cure, que a graça dele seja manifesta na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia. Nós vimos então que a imposição de mãos é uma prática do próprio Jesus. E agora há uma continuidade nisso.
os apóstolos e a igreja primitiva. Então, a igreja no Novo Testamento também praticava a imposição de mãos para quê? Para uma transferência no sentido de batismo com o Espírito Santo. Vocês já viram isso em Atos? As pessoas, os apóstolos batizando as pessoas e elas sendo cheias do Espírito Santo. Por isso que muitas vezes as igrejas, e nós acabamos perdendo um pouco disso, mas chamar as pessoas para serem cheias. Meu irmão, você é batizado no Espírito Santo, você é batizado, não vem cá que a gente vai orar por você. Porque aquilo que nós temos, nós vamos dar. E se você tem o Espírito Santo, você também vai oferecer para outra pessoa. Mas isso não é que o Espírito Santo vai sair de você. Não, meu irmão, é que ela vai ser cheia do mesmo Espírito que está em você, que é o Espírito Santo. Que ele é poder, né? Que ele é dunamis para nós. Então, nós vemos isso aonde? Em Atos 8, 14 e 17. Quando em Samaria Pedro e João impuseram as mãos e os cristãos receberam o quê? O Espírito Santo. No versículo 17 ele diz assim: então eles impuseram as mãos e eles receberam o quê? O Espírito Santo. Ananias, vocês lembram desse caso de Ananias? Ananias e Safira, não é esse, é outro. É o Ananias que foi orar por Saulo, quando Saulo, como alguns dizem que caiu do cavalo, mas a Bíblia não fala sobre a queda no cavalo, mas mostra que ele ficou o quê? Cego, umas escamas foram e cegaram Saulo. Ele teve um encontro com Jesus, aquele clarão, e ali Jesus diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas só que de antemão, o próprio Deus já estava falando com Ananias. E falou: Ananias, eu vou enviar um homem aí chamado Saulo. Pô, Deus, você tá maluco? Eu sou servo seu, o cara tá matando todo mundo. E você vai enviar ele aqui para cá? Não faz isso. Para aí que eu vou enviar. E nós, como servos, nós temos que obedecer. E é exatamente isso. E aí, meu irmão, diante disso, Ananias ele impõe as mãos sobre Saulo. E Saulo ele é cheio do Espírito Santo. Olha só o que está escrito no 9:17. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, olha, já está chamando até de irmão, né? O Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você, olha só, ele está comunicando agora, cura, volte a ver, e ele fique cheio do Espírito Santo. Ele está transferindo, ele está transbordando daquilo que ele está cheio para encher Saulo. Então aqui nós vemos as duas comunicações. A comunicação de as duas imposições. Uma de comunicar a cura e a outra de transferir do que ele está cheio. E ali então a palavra do Senhor diz que ele ficou cheio do Espírito Santo. Saulo, de forma imediata, ele foi cheio do Espírito Santo. Em Éfeso, Atos 19, aí já é Paulo, né? Fazendo a reciprocidade. Paulo, ele encontra 12 homens, mas sem segredo. E ele encontra esses homens e ele questionam: que batismo vocês receberam? E eles dizem: o batismo de João, que é o arrependimento. E aí, então, Paulo, ele impondo-lhes as mãos, no versículo 6, no Atos 19, Paulo impondo-lhes as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Olha só, meu irmão, você pode impor as mãos em alguém assim: meu irmão, você é cheio do Espírito Santo? Não, então eu quero ministrar. Deus, enche esse meu irmão em nome de Jesus. O problema é que nós ficamos pensando: será que vai acontecer? Será que eu devo orar? E aí a gente perde a oportunidade de ser usado por Deus. Não cabe a você questionar o será, cabe a você ter fé, meu irmão. Cabe a você ter fé. Falando em fé, meu irmão, essa água aqui que a Marcinha deu para todo mundo, hein, Marcinha? Obrigado, hein? Olha, eu vou... Já utilizou ela, meu irmão? Aproveita agora para dar uma acordada. Dá golinhos pequenos, tá? Para que você não tenha vontade de fazer xixi, levante e perca um pedaço da pregação. Nós já estamos terminando, tá, meu irmão?
Mas obrigado, viu, Márcia? Obrigado, Diego. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por esse serviço maravilhoso. E ainda ganhamos um chocolate, né? Oh, Deus amado. Glória a Deus. E a de ordenação, que nós vamos falar agora de imposição de mãos, de ordenação e envio. E essa aqui é muito interessante, porque Atos 13, no versículo 2 e 3, enquanto adoravam o Senhor, e João disse o Espírito Santo, separem Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Impor as mãos, ela serve também para ordenar, para enviar. Aqui, Saulo e Barnabé foram enviados para uma missão que o próprio Deus já tinha comunicado à liderança, àqueles que estavam ali jejuando e orando. Outro exemplo que nós vamos colocar é a ordenação dos diáconos. Aí esse daqui para mim é uma das passagens mais lindas, porque eu gosto muito de um personagem que tem aqui, que é Estevão, apesar de o meu filho se chamar Felipe, e ele também está aqui. Mas Estevão, para mim, é uma das melhores histórias, é a minha história favorita, porque mostra um servo de Deus, mas veja como é que ele foi ordenado. Veja, Atos 6, havia uma necessidade de ter alguém que cuidasse do lado social, aquilo que a Marcela faz com muita destreza aqui na igreja. E então, os irmãos, eles foram orar, e eles foram ter algumas diretrizes de como escolher isso. E olha o que o Atos 6, 3 diz. Irmãos, escolham entre vocês 7 irmãos de bom testemunho. Vou ler aqui. Escolham entre vocês 7 irmãos de boa reputação. Diga, boa reputação. Boa reputação. E qual que é o próximo? E para encarregarmos desse serviço. Veja bem, tem as características daqueles que, para impormos as mãos e escolhermos servos do Senhor. Ele tem que ser de boa reputação. Ele tem que ser cheio do Espírito Santo. E ele tem que ter sabedoria. A sabedoria é conhecer a palavra, meu irmão. Não dá para ordenar alguém que não sabe dos fundamentos da palavra de Deus, porque fundamento é básico. Diga, fundamento é básico. Fundamento é básico. E se você não sabe o básico, não vai passar, meu irmão. Não é igual emprego, mas vamos fazer uma analogia disso. Se você entra no serviço e não se aprofunda no conhecimento, você não sai daquele setor, meu irmão. Se você entrar como técnico de enfermagem, mas não se aprofundar, você nunca vai virar um enfermeiro. Você sempre vai ser só aquele que fica fazendo sempre aquele mesmo serviço. Mas nós, como seres humanos, nós precisamos da necessidade de evoluir. E eu estou no meu serviço, nesse momento, na necessidade de evoluir. Já estou indo correndo atrás de pós-graduação, já. Mas essa necessidade de nós evoluirmos tem que ser em nós. Isso se diz sobre sabedoria. E a palavra do Senhor, ela tem que ser no nosso coração. Lida. Não dá para ordenar alguém que não sabe a palavra. Não dá para ordenar alguém que não é cheio do Espírito Santo. Não dá para ordenar alguém que não tem boa reputação. E isso aqui, para mim, é muito maravilhoso, porque o Espírito comunica aos líderes. Isso aqui é muito mais um serviço de uma liderança, né? O Espírito comunica ao líder, mas o líder observa a comunidade. A comunidade, ela atesta que aquela pessoa é. Vocês sabem, as pessoas, quem é a pessoa de boa reputação, vocês sabem quem vocês vão procurar, que sabem que não, essa pessoa aqui é cheia do Espírito Santo. Essa daqui eu tenho certeza. Não, essa daqui, misericórdia, essa daqui tem sabedoria, eu vou procurar essa pessoa.
porque ela tem essa boa reputação, ela é cheia do Espírito Santo, a própria igreja atesta isso. Isso que para mim é o mais interessante, porque o Espírito Santo testifica em mim, também testifica na liderança e testifica na igreja. Se eu perguntasse aqui para vocês, quem eu poderia, nesse exato momento, ordenar para diácono, eu tenho a mais certeza absoluta que vocês já têm alguém aí na sua mente nesse momento. Eu tenho a mais certeza absoluta. Então, o fato é que no versículo 6, apresentaram esses homens, os apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Então, as mãos impostas, elas servem para enviar e também para ordenar. Agora, por que a igreja deve entender e praticar isso? Que nós vamos chegar ao final disso. Primeiro, a ordenação, só para vocês saberem, para algumas coisas, ela cabe aos líderes. Tá? Por exemplo, a gente quer ordenar a diácono, a gente quer ordenar a pastor, presbítero, a algum ministério da casa. Isso cabe à liderança e nós, como liderança, nós vemos isso em vocês. Vocês atestam a consagração, ou seja, a imposição de mãos daquelas pessoas. A gente observa isso, a gente observa como é que é no meio do povo. Então, a ordenança, a imposição de mãos para uma ordenança, ela é atestada primeiramente no coração do líder e testificada também através do Espírito Santo na igreja. Porque nós vamos sempre procurar essas pessoas de boa reputação, cheias do Espírito Santo e de sabedoria. Amém? Agora, o segundo é todo cristão deve ministrar, meu irmão, e é aquilo que nós temos agora. Você deve entender que a igreja ela representa Cristo na terra. Amém? Vocês estão entendendo isso? Você é um representante de Cristo. Diga para o outro lado, você é um representante de Cristo. A igreja é aquela que tem o Espírito Santo. Vocês entendem isso? Que a igreja é aquela que tem o Espírito Santo? Porque a palavra do Senhor nos diz que o mundo não pode receber. E receber quem? O Espírito Santo. Então você, como igreja, que é representante de Cristo aqui na terra, e que tem o Espírito Santo. E segundo, a igreja deve ser um instrumento de Deus para o próximo. E você entende isso, que você é um instrumento para o próximo? Então, você é um representante de Cristo aqui na terra. Você é cheio do Espírito Santo, porque o mundo não tem isso. Então, você vai levar isso para quem? Para o próximo. E quem é o nosso próximo? Aquele que é o necessitado. Aquele que necessita. De quê? De eu chegar, impor as mãos e ministrar. Meu irmão, você seja curado. Ministrar para ele assim, meu irmão, Deus te abençoe. É você ministrar e comunicar aquilo que você está cheio. Meu irmão, seja cheio do Espírito Santo. Porque o mundo não tem isso. E já que ele não tem, e você tem, cabe a nós. Isso não é exclusivo do pastor. Isso não é exclusivo de um líder da igreja. Não é exclusivo do líder de louvor, não é exclusivo da líder do diaconato, não é exclusivo do líder da intercessão. Ah não, vamos lá levar para o irmão da reteté, as irmãs do coque, vamos levar para ela, porque meu irmão, você aqui vai ser cheio do Espírito Santo. Não! Qualquer coisa, se você precisar de um coque, faz um coque. Se é por falta de coque, coloca uma bolinha de meia aqui, gruda, faz um velcro, sei lá, e vai orar para o irmão. Mas, meu irmão, isso também é um serviço nosso. Isso é um serviço da igreja. Praticando o quê? Com diligência, a oração pelos enfermos. Sabe? Abençoando a sua família. Você já abençoou a sua família hoje? Quando você acordou, você chegou lá para o seu filho e falou: Deus abençoe o meu filhinho. Até mesmo ele dormindo. Mas quando ele acordar, você chega para ele e fala assim: ó, Deus te abençoe, para ele ouvir as palavras. Você como filho, disse isso para sua mãe? Disse isso para o seu pai? Você como marido, disse isso para a sua esposa? Você como esposa, disse isso para o seu marido? E assim vai. Vó, vô, tio, tia, primo, irmão, agregado. Porque, meu irmão,
Eu era muito agregado, gente. Eu passava muito na casa dos outros, mesmo na minha casa. Minha mãe falava assim, cachorro magro. Só vem aqui para comer. E aí sai. Agora só vem aqui para dormir. Aí depois sai. Eu era muito agregado. Então, meu irmão, é uma prática da igreja, não é uma prática exclusiva do pastor, de algum líder, nada. Sabe? Por quê? Porque o mesmo Espírito opera em mim, opera em você. Amém? É o mesmo Espírito, nós somos cheios do mesmo Espírito. 1 Coríntios, no versículo 12, do 8 ao 11, Paulo ele apresenta uma lista de dons de profecia, cura, milagres, mas todos são derramados, e ele diz, pelo único Espírito. Há um só Espírito, olha lá, o mesmo Espírito, e é dada no mesmo Espírito a fé, e outro mesmo Espírito, dons de cura, e assim vai. E ele termina dizendo, um único Espírito. Então o mesmo Espírito que encheu a minha vida, é o mesmo Espírito que encheu você. Você tem o mesmo Espírito, meu irmão, porque o Espírito é um só. Ele é Deus, e ele enche as nossas vidas. Em Romanos 12, no versículo 6 a 8, Paulo ele vai dar uma outra lista. E aí nós vamos falando aqui agora de dons. Porque cada um tem dom. Fala para o irmão do seu lado assim, você tem dom. Aí pergunta para ele assim, faz assim para ele assim, qual é o seu dom? Qual é o seu dom? E aí, qual é o seu dom? Em 1 Coríntios 12, ele vai falar sobre dons de profecia, cura, milagres, né? Esses ainda estão muito em falta, mas ele diz que era para a gente procurar. Então procura, meu irmão, procure os melhores dons. Eu gosto muito do dom discernimento, mas agora eu estou orando para Deus me dar o dom de cura também, porque eu quero impor as mãos, eu quero cura acontecendo na minha frente, meu irmão. Mas não para me engrandecer, mas é para engrandecer o nome daquele que nós cantamos. Quão grande é o meu Deus! E eu quero ver o quão grande é meu Deus na vida do meu irmão sendo curado. Eu quero ver o quão grande é na vida do meu irmão, Deus transformando a vida dele. É falar assim, Leandro, quem te viu, quem te vê, hein? Rapaz, tu era um homem assim, assado, cozido, frito. E agora, olha, tá bem demais. Agora virou pai, né? Aleluia. Então, meu irmão, Romanos 12, 6, 8, ele vai falar de uma outra lista. Ele vai falar de dom. Dom de servir. Todo mundo sabe servir, não sabe? Pô, eu já fui garçom, eu até brincava, né? Gostava de pegar as bandejinhas assim. A primeira vez que eu acho que eu servi com uma bandeja foi no aniversário de 15 anos da minha melhor amiga, a Tatá. Eu fui servir, ela me convidou só para ser garçom, gente. Vocês não entendem isso. Eu achava que era por amizade, mas depois eu entendi. Eu falei, é porque eu sei ser garçom. Então eu fui lá, né? Pensando, ela vai me chamar para dançar, sou melhor amigo dela, né? Ela escolheu outro príncipe lá, mas tudo bem, não guarda essa mágoa não, tá? Mas o fato, nossa, eu me diverti demais naquele aniversário. E o fato é que nós todos temos esse dom de servir, alguns de ensinar. Eu nem sabia que eu tinha esse dom de ensinar, por isso que eu fui para a educação física, e agora eu entendi, eu falei, uou, e agora eu me aprofundando mais na palavra, para poder também ter esses dotes para ensinar. Olha, esse daqui, meu irmão, isso aqui é muito legal. Às vezes a gente fica procurando que dom que eu tenho. Você sabia que dar ânimo é um dom? Você sabia que tirar sorriso das pessoas é um dom? Sabia que você sentar no lado de alguém triste e você fazê-la sorrir, isso quer dizer que é um dom seu. É igual aquele, não sei se é propaganda, mas é um vídeo que tem aí no cara do metrô que ele fica... E aí todo mundo começa a rir. Meu irmão, isso é um dom. Porque eu não tenho esse dom de chegar no meio de um metrô e tá todo mundo com o cara assim, amarrado, e eu amarro a cara também.
Né? Eu fico lá assim, meu Deus, tá todo mundo amarrado aqui. Tá amarrado, né? Aí do nada você... Não, vou fazer um negócio aqui, eu vou dar risada. Maluco? Cara, não tá. Mas não, ele insiste ali, aí começa o povo a dar risada também. E começa a contagiar a todos. Isso é um dom, meu irmão. Dom de contribuir financeiramente também é um dom. É aquele dom de ser patrocinador. Aquele dom de falar assim, não, ó, eu me responsabilizo aqui de forma financeira, porque Deus tem me abençoado, é aquilo que o Marquinhos acabou de falar. Isso é um dom. Dom de liderança. Talvez você tenha esse dom de liderança e você está aí, meu irmão, sentado, sabe? E Deus te deu esse dom e você precisa exercer isso. Olha esse dom aqui, meu irmão. O dom de mostrar misericórdia. Misericórdia, nós já até a Teté já falou, eu já entendi isso aí, pastor, já sei que é misericórdia. Porque uma vez eu trouxe a pregação sobre misericórdia, que a gente fala que é misericórdia, que é o miserável que eu sou, e o córdia que é o coração, que é Deus traz eu que não mereço, que sou esse miserável, e Deus ele faz assim, ó, vem cá que eu vou trazer você para o meu coração, porque eu te amo. E é exatamente isso, é um dom, meu irmão, de trazer um miserável, aquele que não merece nada, mas você traz para o coração e fala assim, meu irmão, vem aqui, deixa eu te dar um abraço. Eu não estou olhando para as suas circunstâncias. Eu estou olhando para um filho de Deus. Eu não sou como o levita. Eu vou olhar para as circunstâncias e ver aquele homem caído e passar de largo. Eu não vou ser como o sacerdote. Não vou oferecer os meus braços por um mero ritual. Aí passa o samaritano e oferece seus braços, oferece o seu cavalo, oferece suas finanças e ainda se compromete a voltar. Olha só, meu irmão. Então, isso para mim é um dom de misericórdia, é o dom de se colocar na situação do outro e oferecer ajuda. Isso é dom de misericórdia. Se você tem esse dom, meu irmão, pratique. Isso é impor as mãos. Isso, Paulo, ele completa dizendo assim, isso foi dado segundo a graça. Isso não vem de nós, isso é dom que Deus dá para nós. Então, todo dom, ele serve a Deus e abençoa o próximo e não a si próprio. Porque toda essa manifestação não é para eu me achar, é para dar glórias a Deus. Foi derramado pelo Espírito Santo e dado pela graça de Cristo para a edificação do corpo de Cristo. Vamos viver essa imposição de mãos, igreja? Vamos praticar essa imposição de mãos, igreja? Não seja negligente. Não se preocupe. Se você ministrar sobre a vida de alguém, os pecados dela não vai cair sobre você. Isso era um ritual simbólico lá atrás. E ela nem bode, tá? Você é bode? Não, você é filho. Você é filho de Deus. Não é para você também sair e impor as mãos em todo mundo, tá? Muita calma nessa hora. Porque o Espírito, ele comunica ao nosso coração. Então, seja sensato e pratique. Quando tiver algum necessitado, ore por ele. Quando você estiver na sua casa, abençoe seus filhos, abençoe sua família. Quando você estiver alguém enfermo, ministre cura sobre aquelas pessoas. Quero concluir dizendo, a imposição de mãos não é apenas uma tradição, é um fundamento. Presente desde a criação, praticada pelos patriarcas, mas também ordenado na lei, mas também confirmado por Jesus, porque vivido pela igreja primitiva. E nós somos aqueles que dão continuidade àquilo que Jesus passou para os apóstolos que passaram para a igreja primitiva. Quando entendemos esse princípio, somos abençoados, somos usados por Deus e fortalecemos a igreja de Cristo.
Amém? Então, que o Espírito conduza a sua vida e que você entenda sobre imposição de mãos. É um fundamento que a igreja deve realizar. Nesse momento, não sei qual o louvor que o Sidney vai ministrar, mas eu queria ter um momento de ministração sobre a sua vida. Você que está do lado de alguém agora, eu queria que você, de uma certa forma, vamos colocar assim, homem com homem, mulher com mulher, ministre sobre a vida dela, ministre sobre a vida dele, bênçãos, cura, que a pessoa seja cheia do Espírito Santo. Vamos fazer essa prática nesse momento. Enquanto há o louvor, eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento. Se você tem algum amigo, pode ser em 2, pode ser em 3, pode ser em 4, pode ser em família, pode ser em casal, né? Se sua cônjuge não está aqui, pega um amigo ou pega uma amiga aí, abrace. Seus filhos estão aqui, abrace seu filho, ministre isso sobre a vida dele. Se o seu namorado está aqui, a namorada está aqui também, ministre sobre ela, ministre sobre ele. Vamos agora partir para uma prática, amém? Então feche seus olhos, agora comece a orar por ele, comece a ministrar cura. Oh Senhor, Pai, agora nós oramos, Senhor, impondo as nossas mãos sobre, Pai, a tua igreja, sobre os nossos amigos, sobre o nosso próximo, Pai. Pai, muitas vezes nós não sabemos, Senhor, o que está ocorrendo, o que está acontecendo com os nossos irmãos. Alguns, Senhor, podem estar doentes. Então, Senhor, nós ministramos cura agora. Nós comunicamos aquilo que o Senhor comunicou àquela mulher que havia 18 anos com uma doença espiritual e encurvada ela ficava. Agora, Senhor, nós ministramos cura, Pai, em nome de Jesus. Se é apenas uma enfermidade que foi, Senhor, acometida, às vezes, Pai, por causa do estilo de vida. Oh, Senhor, agora nós ministramos cura sobre a tua igreja, cura sobre os teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Se há algum espírito maligno, Pai, oh, Senhor, que tomou posse de nossas vidas, Pai, porque, Senhor, nós não andamos em santidade, nós oramos agora, Pai, que esse espírito seja, Pai, expulso em nome de Jesus, e a cura, Senhor, haja, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos, dos filhos do Senhor. Pai, nós ministramos, Senhor, bênção, Senhor, sobre a vida deles, Pai. Oh, Senhor, abençoe, Pai. Oh, Senhor, o meu próximo agora. O Senhor sabe, Pai, da necessidade, Senhor. Dê-lhe sabedoria, Senhor. Pai, o abençoe no seu trabalho. Abençoe o Senhor na sua casa. Abençoe o Senhor, Pai, na criação dos seus filhos. Abençoe o Senhor no seu casamento. Oh, Senhor, abençoe o Pai na comunhão com os irmãos. Abençoe o Senhor aqui, Pai, na casa, no templo do Senhor, na igreja, Deus. Que nós possamos, Senhor, ser esses, Pai, a dar um bom testemunho. Dá, Senhor, ser uma pessoa de boa reputação. Oh, Deus, em nome de Jesus, com sabedoria, Pai. Oh, Senhor, nós comunicamos, nós transferimos, Pai, nós oramos, Senhor, Pai, para que todos sejam cheios do Teu Espírito, Pai. Oh, Senhor, Pai, que haja, Senhor, agora, Pai, oh, Deus, um batismo do Teu Espírito, que todos sejam cheios, Senhor, cheios do Teu Espírito. Oh, Senhor, possa fazer como aqueles 12 homens, Pai, começarem, Senhor, a ser cheios, a profetizarem e falar em línguas. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor, nós oramos, nós impomos as nossas mãos. Fazemos, Senhor, Pai, como Moisés, Senhor, que ergueu, Senhor, os seus braços, impondo as mãos em direção a Israel. Israel prevalecia, Senhor. Oh, Deus, Pai, sobre os amalequitas, sobre, Pai, todas as dificuldades. Oh, Senhor, em nome de Jesus, agora nós impomos as nossas mãos. E o Senhor dê força. O Senhor enche a cada coração com Teu Espírito Santo, Deus. Oh, que desce como fogo, vem como em Pentecoste.
enche-me de novo, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Adore, adore ao Deus da minha vida e me compreender sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. O Espírito que nasce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me Espírito, Espírito, que desce, Espírito Santo, desce como fogo neste lugar. Purifica, Senhor, o teu povo, que a santidade, Senhor, seja uma busca, Senhor, do teu povo. Que o teu Espírito, Senhor, comunique, Senhor, a vontade de Deus a cada coração aqui, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito, Espírito, que nasce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Obrigado, Deus, por esse momento, Pai, onde nós podemos, Senhor, colocar, Pai, aquilo que o Senhor colocou como fundamento, Senhor, numa prática da igreja. Senhor, nós possamos, Senhor, não, Pai, somente praticar aqui dentro, mas nós possamos praticar lá fora, Deus. Pai, pegar aquele, Senhor, que não o conhece, Deus, aquele necessitado, Pai, que necessita de uma oração, e eu possa ser de forma intencional orar por aquela pessoa, sendo um canal de bênção para ela, Deus. Pai, abençoa, Senhor, Pai, a cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus, para que tenha, Senhor, essa intencionalidade, que seja, Senhor, este homem de boa reputação, cheio do Teu Espírito e sabedoria, que cada um, Senhor, possa, Pai, ter esse espírito, Pai, de coragem, e orar, Senhor, pelo necessitado, ministrar cura pela fé, ministrar, Senhor, bênção sobre a vida, Senhor, dos seus, Pai. Oh, Senhor, comunicar, transferir, Pai, aquilo que está cheio em nós, transferir, Senhor, para aqueles que necessitam do Teu Espírito. Oh, Deus, que nós possamos viver como igreja, Senhor, como uma igreja viva, uma igreja gloriosa, a igreja que Jesus irá buscar, assim diz Paulo, a igreja gloriosa, a igreja ativa, a igreja que comunica, a igreja que tem os fundamentos fazendo parte de si, em nome de Jesus, Senhor. Pai, agradecemos, Deus, por essa manhã. Nós já passamos um pouquinho do horário, Deus, nos perdoe, Senhor, mas, Pai, muito obrigado, porque, Deus, nós saímos daqui agora mais ricos, mais sábios, nós saímos daqui, Senhor, agora, Pai, Senhor, com fundamento em nós, e que isso faça
parte de nós, que isso faça parte da igreja, que isso faça parte dos filhos de Deus. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor nos comunicou nesta manhã. Obrigado, Deus, porque nós meditamos no amor do Senhor neste templo. Nós meditamos no amor e o qual nós vimos o seu amor quando o Senhor foi esse emissário, esse expiatório, o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Obrigado, Deus, por levar sobre si a minha condenação, por afastar o pecado de mim, por, Senhor, derramar o teu sangue que purifica as nossas vidas. Obrigado, Cristo Jesus. Nós somos gratos por esta palavra, nós somos gratos por esta verdade, e que nós, como igreja, vivamos a imposição de mãos, lembrando do teu sacrifício. Obrigado, Senhor. Leva-nos, Deus, debaixo da tua paz, da tua segurança, debaixo, Senhor, Pai, do teu Espírito Santo em nós, cuidando, Senhor, do nosso coração. Dá a cada um, Senhor, um almoço, Pai, onde, Pai, haja imposição de mãos, um ministrar de cura, um ministrar de abençoar, Senhor, as pessoas, de transferência, Pai, do Espírito, do batismo com o Espírito Santo, àqueles que estão ao nosso redor. Que dê, Senhor, um ótimo almoço a cada família aqui representada. E as famílias que não puderam vir hoje, Senhor, abençoe-as, Deus. Que nós possamos ser canais, Senhor, para, Senhor, dar as mãos a elas, Pai, e dar o ânimo, Senhor. Oh, Pai, ter esse, Senhor, esse dom da misericórdia, Deus, de abraçá-los, Senhor, para que eles possam viver o que nós vivemos hoje, aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estenda as suas mãos. Que o amor de Deus e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos que agora fazem parte da sua vida a imposição de mãos, em nome de Jesus. Todos digam amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão.